Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. Gente, vocês vão ouvir muito o fundo aí, né? Porque eu estou com a janela aberta e tá calor. E se eu fechar, a gente vai ficar com muito calor. E aí, enfim, vocês vão acabar escutando carro passando, criança gritando, cachorro latindo. Mas eu estou de volta aqui no canal e hoje eu vim conversar com vocês um pouco. Vocês leram aí, né, na legenda desse vídeo que o assunto é um pouco delicado, mas eu preciso contar pra vocês sobre. Por quê? Porque eu trouxe esse assunto lá pro meu Instagram e aí eu pensei, por que não gravar um vídeo, né? Já que toda vez que eu toco no assunto, algumas pessoas não viram ainda. Vamos lá. Eu não costumo fazer vídeo só falando, eu gosto de fazer vídeo mostrando alguma coisa. Porém, eu achei muito bacana a ideia de gravar esse vídeo e aí eu tô gravando ele pra vocês, tá bom? Então eu peço que vocês tenham bastante atenção. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, já deixa o like e comenta bastante esse vídeo, tá bom? Já compartilha aí pra todo mundo ver. Ontem eu fui num dentista aqui perto de casa e esse dentista me surpreendeu muito, mas negativamente. E tipo assim, gente, é muito triste. É muito difícil ser pobre nos dias de hoje. É muito difícil, cara. É muito complicado. Pra tudo nessa vida você precisa ter muito dinheiro. Pra você fazer qualquer coisa que você queira, ainda mais quando se refere à estética, é muito caro. E eu não tô julgando ele por ter cobrado esse valor. É que eu me surpreendi de fato e me deu um pouco de desespero, porque eu já imaginei que todos os outros dentistas fossem cobrar a mesma coisa que ele. E eu vou explicar pra vocês tudo que aconteceu comigo. Em 2018, ali, 2018 e 2019, eu tive uma época depressiva, mas assim, muito depressiva, muito mesmo. E só que eu não cheguei a fazer nada de ruim assim contra mim mesma, não cheguei a esse ponto, mas foi uma época que eu me isolei muito, uma época que eu me larguei muito, uma época que eu me machuquei muito, sabe? Porque eu me negligenciei demais. E eu tive muitas oportunidades de me tratar com psicólogos, mas eu não fiz isso. Eu tinha muito medo de viver dopada. O Brian tinha mais ou menos 1 aninho e pouco, né? 2 anos, algo assim, o tempo que durou toda a minha depressão. Ali, essa fase crítica da depressão, pra ser bem sincera. O Júnior e o Cauã eram também pequenininhos. E foi uma época muito tensa pra mim, porque eu nunca imaginei que eu fosse viver aquilo tudo que eu vivi. Nessa época, eu sofria muito hate na internet. E olha que eu nem era youtuber ainda. Eu fazia o mínimo do mínimo de ser influencer. Eu nem era muito conhecida e tal. Então assim, eu sofria muito hate de pessoas que vieram do meu começo e muita gente que me conhecia de fato, muita gente que conversava comigo. Com algumas pessoas eu desfiz a amizade, ou outras eu acabei discutindo, e isso acabou fazendo que essas pessoas criassem aquele efeito manada, sabe? Tipo assim, pessoas que não gostam de você se juntam com outras pessoas que ou não gostam de você, ou brigou com você, sei lá, alguma coisa essa pessoa consegue fazer. Sei que ela consegue se juntar com pessoas que não gostam de mim e acabam criando uma chuva de hate. E foi o que aconteceu comigo. Eu recebi uma chuva de hate diariamente por coisas absurdamente normais. Então isso agravou muito mais o meu quadro da depressão, a ponto de eu não querer tomar banho, de eu não querer escovar os dentes, de eu não querer pentear o cabelo, de eu andar suja pela rua, para todos os lugares. Os meus filhos eu conseguia manter limpos e com a barriga cheia, mas eu não comia, eu não me cuidava, eu não tomava banho, meu casamento estava indo por água abaixo. Assim, eu só queria dormir pra mim ia me fazer
parar com tudo aquilo. Por alguns minutos, algumas horas talvez, mas não ia sumir. E assim, todos os sonhos que eu tinha para realizar, eu procrastinei por conta da depressão. E isso me atrasou um pouco. Eu sou uma pessoa que eu me sinto muito atrasada em diversos assuntos. E na depressão isso tudo piora, porque te atrasa muito mais, né? Quando eu expus que eu tinha depressão, eu achei que fosse melhorar de alguma forma, porque era uma forma de eu desabafar. Mas quando eu expus que eu tinha depressão, eu recebi muito mais hate. Muito mais hate, a ponto de uma pessoa criar um fake pra mandar eu tirar minha própria vida. Então foram hates muito pesados, assim, que não vale muito a pena lembrar. E no que isso envolve o dentista? Lembra que eu falei pra vocês que eu não me cuidava, que eu não tomava banho, que eu não escovava os dentes, que eu não penteava o cabelo? Pois é. Toda vez que eu fico grávida, os meus dentes ficam muito frágeis. E isso é comum em boa parte das gestantes, os dentes ficarem frágeis. Portanto, quem faz pré-natal pelo SUS tem as consultas mensais com os dentistas, porque tem que ficar verificando, tem que ficar cuidando, tem que ficar fazendo limpeza, justamente porque sabem os riscos que podem trazer um dente, uma gengiva inflamada, um dente assim, com algum problema, pode dar risco de vida até pro bebê, entendeu? Então, por isso é muito importante cuidar dos dentes até na gravidez, né? Só que comigo, infelizmente, eles ficavam muito frágeis a ponto de quebrar. Eu comendo arroz e feijão, por exemplo. E então, em 2021, eu já estava muito... Na verdade, em 2020, eu já estava muito melhor da depressão. Essa depressão, ela durou mais ou menos ali o fim de 2017. Não, na verdade, o fim de 2017 não, porque foi na época que o Brian nasceu e eu ainda estava bem. Mas ali o começo de 2018 todo, até mais ou menos o início de 2019, até o meio de 2019, para ser sincera. Mais ou menos até julho, agosto de 2019. Quando eu realmente saí da depressão, saí entre aspas, porque é uma coisa muito complicada de você sair. Eu não sei nem se tem cura, para ser sincera para vocês. Uns dizem que não, outros dizem que sim. Eu hoje posso dizer que não. Então, eu acredito muito que, na verdade, eu ainda não saí, né? E o que acontece? Ali em meados de dezembro de 2019 foi onde eu consegui de fato já sair da depressão, ali daquela fase horrível que eu fiquei estagnada durante todo esse tempo, de 2018 e 2019. Então foi quando eu realmente percebi o que estava acontecendo e foi realmente quando eu percebi que só eu podia me tirar dali. Eu não sei de onde tirei força, eu sei que eu consegui sair, já era fim de 2019. Logo em seguida, já era 2020, a gente ficou mais ou menos até março de boa. E assim, gente, o mês de dezembro inteiro, janeiro, fevereiro e até a metade de março, antes da pandemia, eu estava outra pessoa, totalmente diferente de como eu era antes. Eu estava uma pessoa mais feliz, mais leve, mais tranquila, mais relaxada. Relaxada que eu falo é tipo assim, não tenho medo de mais nada. Eu estava uma pessoa completamente feliz, renovada. Tipo assim, não é o que eu quero dizer aqui, mas era como se eu precisasse passar por tudo isso para enxergar o meu potencial, quem era eu, o que eu podia fazer por mim mesma e saber que eu saí por mim mesma, entendeu? Então foi basicamente isso. Mas ninguém precisa de uma depressão. É uma coisa que é muito séria, é muito complicada e que tem pessoas que não conseguem sair. Só que aí eu fui percebendo todos os prejuízos que eu estava tendo em relação à depressão que eu tinha sofrido. Os meus dentes, eles começaram a quebrar, começaram a estragar. Alguns momentos que eu tinha perdido com os meus filhos, com o meu marido,
Porém, isso tudo de momentos e com maridos e filho foi uma coisa que eu consegui recuperar. Então, eu prezo muito por momentos. Eu sou uma pessoa que eu não sou materialista. Eu sou uma pessoa que gosta de vivenciar experiências e momentos. Eu gosto de momentos bons. Eu quero ter mais momentos bons com a minha família. Então, eu tenho muitos planos para poder ser feito, para eu poder viver de fato. Porque parece que durante esse tempo que eu fiquei adormecida por conta da depressão, parece que me trouxe aquele gatilho de querer viver de verdade, sabe? Experiências, lugares, pessoas, tantas coisas muito importantes para mim. E isso foi, entre aspas, muito bom. E não que eu não fosse uma pessoa assim antes, mas que depois de tudo que eu passei, de tudo que eu sofri, eu valorizo muito mais, e dessa vez eu ressignifiquei o que é viver memórias, o que é, por exemplo, para algumas pessoas é uma coisa muito simples, mas para mim, por exemplo, juntar os meus filhos na cozinha e fazer uma receita bacana, vai criar uma memória afetiva com eles. E para mim também, não só para eles, mas para mim também, mas só pelo fato de ser uma memória afetiva que eu vou estar criando com os meus filhos por uma coisa muito simples, já vale a pena, entendeu? Então, isso acabou me ajudando muito a enxergar o que eu quero para minha vida, entendeu? Mas voltando a essa história aí do dente, foi algo que ocorreu e é uma coisa que mexe muito comigo, né? Muito mesmo. E eu acabei perdendo alguns dentes. E, gente, ontem eu fiquei muito chocada. E ontem eu fui no dentista porque eu falei, agora eu acho que tá na hora de eu me cuidar. Já passou todo aquele sufoco com a Maju, de bebê recém-nascido, de bebezinho pequeno, aprendendo a andar e tudo mais, sabe? Essa correria toda. Não que agora esteja mais fácil, mas é que antes não estava mais fácil pra mim. E hoje em dia eu já tenho uma rotina estabelecida com as crianças, então eu acho que agora já está na hora de eu me cuidar, entendeu? Não está faltando nada para eles, então acho que agora eu posso me cuidar. Então, como vocês viram, eu cortei o meu cabelo, né? Eu passei por um momento muito difícil também aí, de que eu tive uma alergia da tinta, né? Então estragou muito o meu cabelo e aí eu tive que cortar. Olha só, cortei ele bem chanelzinho. Eu fiz um cortezinho que tem um franjão, ó, por isso que tem esse corte aqui. E agora ele não está na chapinha, então por isso ele tá sem definição nenhuma. Mas ele é muito bonitinho quando ele tá arrumadinho, gente. Eu tô apaixonada pelo meu cabelo novo. Foi uma loucura cortar ele tão pequeno assim. Eu não esperava que eu fosse ter essa coragem, mas eu cortei ele bem pequenininho. E mais uma outra mudança que eu fiz em mim foi essas tatuagens. Ó, aqui, ó. Peraí, gente, ó. São 3 borboletinhas. Essas 3 borboletinhas significam muito. E um desses significados aqui é o renascimento, a transformação, a liberdade. E é tudo que eu estou sentindo nessa fase da vida. E aqui eu tatuei as crianças. Vocês até viram o vídeo ao vivo, né, ó. Eu tatuei as crianças aqui, ó. E o meu anjinho, que foi o bebezinho que eu perdi. E aqui são as crianças e eu. Eu amo essa tatuagem. Eu tava guardando ela há mais ou menos uns 3 anos para poder fazer. E finalmente consegui fazer. Mas foi uma das mudanças que eu tive. E uma outra mudança que eu quero muito fazer, muito começar assim, início imediato, é a academia, porque dizem que a academia é uma terapia, né? É onde sua mente descansa e o seu corpo cansa. Então, eu quero muito fazer academia. Inclusive, eu acho que eu vou ali daqui a pouco fazer minha inscrição. Então, enquanto as crianças estiverem na escola, eu vou estar na academia, né? Mas eu acabei de perceber, gente, que eu fui para outro lado da história e não contei a história do dentista. E nesse papelzinho só tem sofrimento nesse papelzinho aqui, gente. Eu preciso muito contar para vocês. Vamos lá. Eu falei para vocês que eu perdi alguns dentes. Perdi, olha só. Pois é, perdi esse dente. E ele tá
pretinho assim porque ele tá furado. Ele já era furado antes. Inclusive foi por isso que eu perdi o dente da frente, porque ele tava furado. Foi assim, logo em seguida que eu saí da depressão de 2019, aí passou o mês todinho, passou o ano praticamente todinho de 2020, e em outubro, setembro ou outubro, acho que foi em outubro de 2020, eu descobri que estava grávida da Maju. Então, nessa descoberta que eu estava grávida da Maju, eu dei uma melhorada também na depressão, tá? E aí o meu dente, ele começou a dar problema no começo do ano já, antes mesmo de eu descobrir que estava grávida da Maju, no começo da pandemia, para ser mais exata. Então assim, esse dente aqui, ele doeu muito, 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 e dava vontade de socar minha cabeça na parede, tanta dor, que eu tinha que fazer ela parar de algum jeito. E aí eu acabei descobrindo que tinha dentistas, como que se fala, gente? Dentistas de plantão, de emergência. Eu descobri que tinha um em Santo Amaro, que foi onde eu fui. E eu fui lá correndo. E, gente, naquela época de pandemia, tava bem no começo do lockdown, sabe? E tinha muita gente na rua ainda, sem máscara. Então eu fui morrendo de medo. Eu fui até o dentista, aí chegou lá, eles colocaram uma massinha apenas para poder ele não furar mais, não quebrar mais. E isso durou até mais ou menos o primeiro mês da Maju. Lembrando que isso foi em março, né? Eu descobri que estava grávida da Maju foi em outubro e ela nasceu em junho, né? Em junho. Em julho, ela fez um mês. E acho que uns 2, 3 dias antes dela fazer um mês, o meu dente simplesmente caiu. Eu tava brincando com ele. Ele caiu na minha frente assim, ó. E eu não pude fazer muita coisa. Ele tava fino, igual um papel. De tão furado que ele tava. Isso foi uma das consequências da depressão, entendeu? Então, enfim. Aí, eu perdi esse dente aqui. E, gente, eu já não tinha 2 dentes aqui, ó. Ó. Eu já não tinha 2 dentes aqui. Aqui é uma obturação, tá? Aqui. Mas aqui assim, ó, eu já não tinha esses 2 dentes porque eu perdi na gravidez também. Eu perdi na gravidez do Júnior, perdi na gravidez do Cauã e perdi na gravidez do Brian. Cada gravidez que eu tenho, eu perco um dente porque fica muito frágil mesmo, entendeu? Então, eu não tenho o costume de ir no dentista sempre. E, cara, é muito caro ir no dentista, pelo amor de Deus. É muito caro. Nem pra você sorrir, você pode sorrir com tranquilidade. Se eu pagasse esse valor que tá aqui nesse papel, eu acho que eu ia viver sorrindo. Até com muito ódio no coração, eu ia viver sorrindo. Mas vamos lá, né? Continuando aqui a história. Aí eu perdi esse dente quando a Maju tinha um mês. E, como eu tava falando pra vocês, já tinha perdido esse lado. Só que aqui quando eu sorrio, ou sorreio, brincadeira, quando eu sorrio, não aparece tanto, mas me incomodava, antes de eu perder esse dente aqui, me incomodava muito sorrir desse lado, porque mostrava muito, tipo assim, ó. É que hoje eu sei sorrir sem mostrar, mas antes, quando eu dava risada, esse dente aqui, essa falta desse dente me incomodava demais. Muito assim no nível, meu Deus do céu, bora arrumar isso aí, né, minha filha? Enfim, aí o que acontece? Eu perdi esse dente. E aqui me incomoda muito mais que aqui. Tanto que eu já esqueci que aqui eu não tinha dente. Toda vez que eu sorrio, eu coloco a mão, porque eu tenho muita vergonha. Porque, por exemplo, se eu tô rindo do lado de uma pessoa, a pessoa vai olhar diretamente pro buraco que tem aqui. Gente, não... Ai, olha que raiva. Então, se eu dou uma risada, a pessoa sabe que tá faltando um dente, ó. Aí, ó. Gente, ai, que ódio. Odeio isso. Eu tô rindo de nervoso. E aí, ontem eu fui no dentista, porque eu queria consertar pelo menos aqui. Não tinha problema os outros, sabe? Tipo, eu quero clarear meu dente porque ele é manchado, né? E também por conta da depressão. E eu quero colocar um dente aqui pra eu parar de passar vergonha nos lugares, gente. Entendeu? Então, aí eu fui lá ontem, gente. E ele simplesmente cobrou 9 mil reais. 9 mil reais. 9 mil dinheirinhos pra colocar meu dente de volta. 9 mil. Gente, se eu colocasse um dente por 9 mil reais, vocês podem ter certeza que eu ia sorrir o dia inteiro. Até dormindo eu ia estar lá sorrindo. Só pra valorizar o meu dinheiro. 9 mil reais. Vocês têm noção do peso que é 9 mil reais? Pois é.
R$9.000. E não só isso, ele também me deu uma solução que eu não gostei muito, porque é ridículo. Não tô falando do trabalho dele, mas é ridículo aquilo ali, aquela solução que ele me deu, que é uma prótese de silicone por R$1.500. Só que essa prótese de silicone, ela funciona da seguinte forma: ela é tipo uma dentadura que você encaixa nos outros dentes. A gengiva é rosinha, não vai dar tanta diferença, porém é de você encaixar e fica um negócio pro outro lado, no meio do céu da boca. É horrível, é ridículo, é extremamente muito feio. E essa solução de R$9.000, que é um implante, ele é tipo um parafusinho. Então ele vai colocar, vai parafusar ali na sua gengiva. Ele vai fazer um buraco nela para poder parafusar. E o parafuso é gigantesco, assim, ó, grandão. Ai, gente, olha, R$9.000 é caro pra mim, porque eu não tenho esse dinheiro. Mas vamos lá. Aí também tinha a raspagem, que é uma limpeza, enfim, mais profunda, por R$300. Ok, pagaria sem chorar. R$300 pra fazer aquela limpeza, deixar meu dente branco, tá ótimo. Que eu acho que não é pra deixar o dente branco, é só pra limpar mesmo, né? Agora vamos para as extrações. Sim, gente, tem extrações de 3 sisos. Um aqui, um aqui, um aqui. Cada extração R$900. Sim, gente, R$900. A vida do pobre, gente, o pobre nunca tem paz, né? O pobre não tem um dia de paz sequer nessa vida, não é mesmo? Pois é, gente. R$9.000 pra você sorrir tranquilamente sem nenhum buraquinho no seu dente. R$900 pra você tirar dentes que pra ele estão te incomodando, mas pra mim não faz a mínima diferença e eu nunca nem senti dor nesses dentes, graças a meu bom Deus, né? E assim, eu estou em pleno choque, porque isso me tirou a coragem de ir atrás de outros dentistas, porque eu fiquei com muito medo. Só que eu expus lá no Instagram isso ontem e gerou uma repercussão lá no direct muito grande, e muita gente falando que era um absurdo esse valor, que pagou muito menos. Teve gente que pagou menos de R$400, mas esse de menos de R$400 é uma não sei se é um dente, mas parece pra mim que é uma plaquinha que eles colocam, e eles colocam um encaixe dentro da sua gengiva e fica tampando o buraco, entendeu? Ali. Então, assim, não é um dente que eles vão colocar, mas a minha amiga tem e eu já vi nela e tá super natural, e o dela é bem na frente. Então, no dela ficou muito natural e é algo que eu realmente quero muito colocar. E ela falou que não deve ser nem R$400 direito, não deve nem chegar a R$500. Então, se for assim, gente, tô no lucro, porque com 1.500 eu consigo tapar todos os meus buracos do dente. Ontem eu chorei de desgosto e eu culpei muito a depressão por ter passado por isso, cara. Mas eu culpei num nível que, pelo amor de Deus, cara, se eu não tivesse passado por depressão, eu não estaria com esse problema hoje. Então, eu estou procurando outras alternativas, mas em conta. Eu estou procurando outros dentistas para fazer outras avaliações. Então, essa é a história da minha depressão e o meu dente, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um videozinho curto, mas foi um vídeo bastante informativo. Então, assim, gente, por favor, cuidem do amiguinho depressivo de vocês, tá bom? Não deixa ficar sem escovar os dentes, não. Não deixa ficar sem tomar banho, não deixa sem se cuidar, tá? Esteja sempre ali pelo seu amigo. Ele não tem força pra sair ainda da depressão, mas se você tá vendo esse vídeo, esses são sinais de que você precisa ajudar uma pessoa que tem depressão. Você precisa ajudar o seu amiguinho, sua irmã, seu irmão, quem estiver com depressão, você precisa ajudar, né? Porque a conta vem depois, e a conta que vem depois, meu bem, é um chute na costela. Olha, então é isso, tá? Um beijo e muito obrigada por ter assistido até o final, e até o próximo vídeo.